Povo da Terra, boa noite. Sejam bem-vindos a esta edição número 100 do Star Nation News. Estamos iniciando o ano de 2026 com mensagens de esperança, atualizações sobre a Terra, o sistema estelar e a galáxia. Estão prontos para começar um novo ano onde construiremos este futuro juntos, depois que o terreno estiver limpo? Vocês estão prontos? Aperte os seus cintos e acionar. As mudanças no planeta Terra estão seguindo um plano e um processo meticulosamente elaborados. Como eu lhes contei, um ano atrás, existe um plano em ação desde a eleição de uma certa pessoa nos Estados Unidos. Um plano para mudar o mundo e as guerras e o tráfico humano e qualquer tipo de tráfico, armas, drogas e outros. Tenham em mente que o contrabando e o tráfico não são apenas atribuídos a grupos privados de indivíduos, mas o tráfico se relaciona também a enormes e importantes corporações e a governos. Os líderes mundiais que estavam ligados ao Estado Profundo, que ainda estão ligados aos planos em ruínas do Estado Profundo, estão neste momento encarando seu destino. Como eu lhes disse mais de um ano atrás, há uma operação para derrubar todos os líderes ligados às forças escuras, um a um, do Ocidente para o Oriente. Não está acontecendo realmente como um tsunami varrendo a Terra, mas como operações localizadas, realizadas pelos chapéus brancos. A grande mídia está ainda nas mãos de corporações obscuras e do Estado Profundo que tinham ligações com os acordos dos Nebu Grey há muito tempo. Os Nebu Grey se foram, mas seus lacaios permanecem na Terra. Estas corporações que controlam as corporações e empresas da grande mídia ainda estão tentando fazer com que essas operações pareçam operações negativas, visando petróleo, visando recursos. A questão não é essa. Isso é uma narrativa de filme. A realidade é que as forças escuras do velho mundo, que estavam envenenando, sequestrando, traficando e fazendo outras coisas com seus filhos, com seus jovens, eles estão sendo erradicados. E o plano começou muito tempo atrás. É uma operação de limpeza que está atingindo seu ápice agora. Ela não terminou. Se quer saber exatamente o que está acontecendo, não dê ouvidos à grande mídia. Estude por conta própria. Tire suas próprias conclusões. As respostas estão na história oculta da Terra. Investigue a operação Paperclip e todas as conexões e as implicações que envolveram ao longo dos anos. Desde então, em quais corporações, quem controla quem está por trás de quem, e você terá suas respostas. E as informações provenientes dessas pessoas são manipulação e engenharia social. O sistema Sol está passando por uma paz
relativamente bela, bonita, já que o hub próximo a Júpiter está sendo construído, ainda em construção. Isso leva tempo, sabe? A Aliança da Terra entrou e estamos vendo acordos comerciais começando a ser firmados neste sistema estelar. Os acordos de Júpiter, em julho de 2021, prepararam este futuro, o que acontecerá após a guerra no nosso sistema estelar. Não existem mais draco-reptilianos na Terra, não há mais Greys na Terra, tampouco no sistema estelar. E veremos daqui a pouco como isso está indo para eles na galáxia. Mas vamos ficar por um instante no sistema Sol. O que está acontecendo por lá? Bem, do meu contato, Genhan Heredion, que é um terraformador em Marte, trabalhando com a colônia de Alpha Centaurianos, eu consegui obter esta informação. As operações de terraformação, a fim de restituir o planeta para os seus legítimos habitantes, os Tiru, estão indo muito bem mesmo. Micro-organismos estão sendo desenvolvidos. Os micro-organismos fossilizados, originais, endêmicos, antigos, que são capazes de regenerar o ambiente natural com as árvores, a vegetação e o suprimento de alimentos que antes Tyr ou Marte estava desfrutando em seu estado natural. Os Tiru, quem são eles? Eles são colônias antigas de diferentes sistemas estelares e galáxias. E você tem duas linhagens principais. Os Tiru reptilianos, que se autodenominam os Tiru. E você tem todas as espécies insectoides cujos nomes não são pronunciáveis. Então, nós, geralmente, os colocamos sob o nome de Tiru insectoides. Marte está mudando. E em breve seremos capazes de viver em biodomos por lá, as pessoas da Terra. Elon Musk é o responsável por fazer a ponte. Fazer a ponte entre o conhecimento real sobre como as coisas são e a realidade concreta, que não é o futuro, que já é o presente. Há pessoas em Marte, há colônias e pessoas trabalhando e já vivendo por lá. Só pessoas boas agora. Aries Prime foi reabilitada e agora está nas mãos dos Tiru, que vão trabalhar em cooperação com a Aliança da Terra, que está atuando como um guia e, em breve constituindo, a Aliança de Marte, ou Aliança Tiru, está ainda sendo formada. As operações de terraformação, especialmente a equipe com quem Genhan está trabalhando, fizeram uma descoberta importante. Existem diferentes ruínas desses tempos antigos em Marte. Mas então uma pirâmide. A maior pirâmide que não havia sido ainda descoberta em Marte. Foi descoberta pela equipe de Genhan ao limparem o vale com profundos depósitos de areia e a pirâmide estava no fundo deste vale. É muito comum construir estas pirâmides em vales, porque elas eram geradoras de energia e eles podiam fornecer energia a vales inteiros e a colônias inteiras. Porque construir em vales é sempre onde os assentamentos e as cidades se desenvolvem primeiro, porque você tem o rio, é protegido dos ventos, etc, etc. Assim você pode crescer melhor, começar a se alimentar. Esta enorme pirâmide é muito antiga, e os Tiru disseram que ela era antiga. Tão antiga que eles não conseguiram realmente dizer quem a construiu. Esta pirâmide em particular. Então Genhan me pediu para perguntar a alguém que temos a honra de ter no sistema estelar, o Príncipe Ea, do Império Anar, e o Príncipe Ea disse a Genhan que iria enviar os seus próprios cientistas para lá, historiadores da nave Nibiru. E eles voltaram dizendo que, de fato, esta antiga pirâmide foi construída na época em que Marte era próspero com um clima tropical. E essas pessoas que construíram as pirâmides eram
os Tiru em coordenação com antigas colônias, que podem ter sido Anar na época. Os arqueólogos da nave de Ea realmente reconheceram a tecnologia Anar. Então perguntei, você sabe a Ea? Conte-me mais sobre isto. O Anar? Os Anahim em Marte? Quando? Como? Sim. Quando a Nibiru chegou no sistema estelar, o Kashkal, a expedição, 320 mil anos atrás, eles não apenas instalaram um posto avançado em Ki, que era o foco principal da expedição, mas também diversos postos avançados no sistema estelar. É claro, e Marte era um posto avançado. Marte já era habitado pelos Tiru, que estavam por lá há milhões de anos. Os verdadeiros marcianos. Os Tiru têm uma história muito específica. Eles não vêm daqui. Os Tiru, os reptilianos, são, originalmente, o que temos chamado na Terra de Naga. Eles chegaram há centenas de milhões de anos no sistema estelar. Eles foram os primeiros a encontrá-la. Não havia muita vida evoluída no planeta Terra naquela época. Vida de luta, mas não como desenvolvida como criando culturas e grupos inteligentes. Eles se fixaram lá e, como sabemos a história, a Confederação Intergaláctica os expulsou. Então, aqueles que partiram se juntaram ao seu posto avançado em Marte. É por isso que há muitos reptilianos marcianos por lá. Eles são os antigos. Naga. Existe também o que vocês chamariam de Sasquatch, o povo Chewbacca. Leia a Enciclopédia Galáctica, volume 1, e você saberá de onde eles vêm. Haviam todos os tipos de população em Tyr. Era muito lotado, e belas pessoas vivendo em comunidades pacíficas. Era um mundo bonito. Quando a Guerra de Orion estourou, 300 mil anos atrás, relativo ao tempo linear da Terra, mais ou menos. Logo depois disso, Sol foi atacado pelos Nebu e com seus poderosos aliados, os Maitra, de Megopei ou Galáxia de Andrômeda. Eles queriam conquistar Sol, os Nebu estavam lá com os Maitra e houve uma grande, enorme guerra na qual os Anahim foram envolvidos para tentar proteger Sol. Porque os Anahim haviam, fincado a bandeira do Império Anar no Sistema Sol, mas os Nebu queriam tomá-la. Então, houve esta guerra que destruiu o quinto planeta, Maldek, e foi assim que as coisas ficaram estranhas, porque os tipos Sasquatch migraram de Marte para a Terra, exilados, fugiram para a Terra. O povo formiga, que são humanoides insectoides, que são ainda uma colônia em Marte, também fugiu para a Terra. Uma grande quantidade de sobreviventes simplesmente fugiram para a Terra quando Maldek explodiu. Mesmo antes eles viram isso vindo da guerra. Eles todos migraram as populações com, você sabe, crianças e tudo. Eles todos migraram para a Terra, que era o planeta habitável mais próximo. E havia muita coisa acontecendo por lá. Enfim, a pirâmide, recém-descoberta, persiste daquela época. Quando, em 3 de outubro de 2025, eu fui convidada pelo príncipe Ea para ir a uma viagem para Marte, buscar Genhan Eridium e visitar o 3 Atlas, um antigo explorador que estava passando por Marte. Quando me aproximei de Marte, eu descrevi em meus vídeos e artigos como Marte não é o planeta vermelho empoeirado, como nos é mostrado pela NASA. É, na verdade, preenchido com manchas em verde e azul. São incríveis as cores. Bem, isso foi em 3 de outubro.
Na semana passada, em 4 de janeiro, a Agência Espacial Europeia publicou um artigo que revelou pela primeira vez as verdadeiras cores de Marte, e há muito azul e verde e etc. Então foi uma 30ª corroboração adicionada à minha lista de corroborações. No site do Dan Willis, você pode ler todas elas neste link abaixo. Se acessar o meu site, clique em Evidências e estará lá. Vamos ver agora o que está acontecendo na galáxia. Em Nataru, a guerra contra o Sikaar, embora tenha oficialmente parado, chegará a um fim. Contingentes rebeldes de Sikaar ainda vagam pela galáxia. Muito poucos. Podemos dizer que a ameaça foi erradicada, apesar de ser. É isso, aqui e ali. Você sabe, vai levar tempo, mas está praticamente lá. A Frota Negra, em nossa região local da galáxia, centrada ao redor de Aldebaran, tem também continuado a agir por conta própria, tentando descobrir que aliança eles poderiam fazer, uma aliança que eles pudessem fazer para continuar seus negócios de tráfico de escravos e armas, mas, infelizmente, ninguém mais quer negociar com eles. Então, eles estão agora pressionando a Guilda Galáctica de Mercadores, que tem também ética e regras rígidas. Então, a situação da Frota Negra não foi ainda amenizada nem resolvida. Nós veremos como o tempo passa e eu os deixarei a par sobre isso. Mas, de qualquer forma, não é mais uma ameaça para o nosso sistema estelar. A Confederação Intergaláctica, o grupo dos semeadores, as 24 culturas científicas envolvidas no desenvolvimento genético do planeta Terra, estão ainda por aqui neste sistema estelar. Algumas naves em diferentes locais do sistema estelar, e toda a armada está agora atrás do escudo de plasma, na região externa do nosso sistema estelar, protegendo de quaisquer intrusões. A Confederação Intergaláctica me solicitou para lembrá-los de que todas as suas sementes estelares e seus enviados estão convidados a ativar suas habilidades psíquicas. Não se trata de comunicação com outros ETs, trata-se, como eles estão lhes pedindo, de comungar com vocês mesmos, quem vocês são, de encontrar sua frequência de novo, de abraçar quem vocês são, de lembrar de onde vocês vêm. Porque quando a frota, a armada de 500 naves-mãe da Confederação Intergaláctica entrou em nosso sistema estelar em outubro de 2021, a formidável frequência que elas irradiaram, o pulso ativou como uma onda que varreu todo o sistema estelar, todos os enviados e todas as tecnologias que eles deixaram naquele sistema estelar, também conhecida como as arcas espaciais. As arcas espaciais já haviam sido ativadas naquela onda de varredura, sinal de varredura, em 2021, em outubro. E agora, elas têm continuado a pulsar, ajudando a humanidade a elevar a frequência deste planeta. É por isso que elas estão pulsando, para ajudar a Terra a fazer facilmente essa transição para a zona da quinta densidade dessa galáxia, o que envolve uma transferência de consciência para a nossa versão mais elevada de vibração de nós mesmos. Em uma palavra, um despertar. Todas as sementes estelares da Confederação Intergaláctica na Terra e em outros lugares do sistema estelar puderam sentir este pulso, onda, frequência assobiante em 2021. Vocês sabem quem são.
Vocês já foram ativados. É uma boa ocasião para lembrá-los de que ninguém está destinado a ativar outra pessoa. Não é assim que o processo funciona. Também para as arcas espaciais. Elas foram todas ativadas em 2021 e eu quero esclarecer algo. Isto não é importante. As arcas espaciais não são importantes, são apenas tecnologias antigas, deixadas lá para que um dia a humanidade as acesse também. O importante não é esta distração, o importante é você. Como você está abraçando este despertar. Vocês irão se reconhecer caso vocês sejam uma das 24 culturas envolvidas na genética dos seres humanos na Terra. O desmascaramento da semana é para a primeira edição de 2026, começando pela Terra plana. A Terra plana é um experimento psicológico elaborado pela CIA, com o intuito de distrair e emburrecer as populações. Se a Terra fosse plana, ficar em pé na borda poderia ser a última coisa que você gostaria de fazer. Porque a gravidade é uma bruxa. A gravidade empurraria tudo em direção ao centro. Certo? E ela esmagaria o meio e sugaria o ar da borda para o meio, em direção ao centro. Bem, um planeta plano é impossível, porque a gravidade molda corpos celestiais massivos em esferas. Sempre. Esta é uma lei da física, é universal, é em todas as dimensões, densidades da criação, esferas. Deixe uma gota d'água no vazio. Ela assumirá a forma de uma esfera, não de uma folha. Assim, as leis da gravidade moldam os corpos celestiais em esferas. E nós definitivamente não vivemos num que é plano. E se vivêssemos? Bem, além dos problemas da gravidade, a pressão atmosférica seria uma grande preocupação. Isso quer dizer que as regiões mais externas quase não teriam atmosfera. Tudo estaria concentrado no centro, sem atmosfera, sem pressão do ar nas regiões externas. Assim, se você morasse, por exemplo, na Austrália, você não teria oxigênio suficiente para respirar. Então, se você morasse mais próximo do Ártico, digamos no meio, você seria esmagado pelo peso do ar. E pela gravidade, é claro. Sem mencionar que, sem o núcleo derretido, não haveria campo magnético para bloquear as radiações do Sol. A superfície do planeta cozinharia lentamente, assando sobre os ventos solares. Os oceanos evaporariam e todos os seres vivos seriam incendiados pelos raios cósmicos. Uma Terra plana não só pareceria estranha e bizarra, mas seria também completamente inabitável. Povo da Terra. Esta é uma mensagem da Federação Galáctica de Mundos, da qual eu sou a emissária. Nós os saudamos como vizinhos. Nós os saudamos como parentes. Nós os saudamos como uma espécie no momento decisivo de sua própria história. Vocês suportaram séculos de luta
E vocês persistiram. Vocês viram violência e ainda carregam ternura. Vocês testemunharam traição e ainda assim buscam confiança. Foi-lhes dito que sua natureza é imperfeita, que o conflito é inevitável, que a sobrevivência requer crueldade. Nós os observamos provar que essas crenças estão erradas. Repetidas vezes, os humanos da Terra surpreenderam o universo. Não porque vocês nunca caem, mas porque se levantam. E a força que os faz levantar tem um nome que vocês já sabem: esperança. A esperança não é um sentimento, é uma escolha. Muitos de vocês, em seu mundo, não compreendem o que é esperança. Eles a tratam como um humor frágil, um pensamento agradável, uma vela tênue, ameaçada por um vento forte. Eles acham que a esperança cabe apenas aos sonhadores e que os realistas devem abandoná-la. Mas a esperança não é uma fantasia. A esperança é uma decisão para participar no futuro. A esperança é o momento em que uma pessoa vê a escuridão e se recusa a se tornar ela. A esperança é o momento em que uma comunidade está ferida e, mesmo assim, escolhe reconstruir. A esperança é o momento em que uma sociedade se encontra à beira da destruição e retrocede. A esperança é uma força que parece gentil. A esperança é a coragem sem armadura. Nós nos mantivemos em silêncio porque você está destinado a continuar. Houveram momentos na sua história recente quando o mundo esteve à beira de um desastre irreversível. Vocês construíram armas capazes de acabar com sua civilização inúmeras vezes, e seus líderes detiveram essas armas sob a crença de que o medo poderia criar segurança. Mas o medo não cria segurança. O medo cria agravamento. E assim, em raros momentos de extremo risco, nossa responsabilidade como zeladores tornou necessária a intervenção. Não a dominação. Não o controle. Simplesmente prevenção. Há dispositivos no seu planeta projetados para causar devastação além da imaginação. Nós, em certos momentos críticos, desativamos certas ogivas nucleares para evitar uma cadeia de eventos que teria colocado seu mundo em chamas. Nós não fizemos isso para retirar sua soberania. Fizemos isso para proteger sua chance de crescer além de seus impulsos mais perigosos. E nós enfatizamos uma verdade que muitos humanos esquecem. Vocês também se salvaram. Vocês tiveram oficiais que recusaram ordens catastróficas, engenheiros que exigiram medidas de segurança, cientistas que alertaram incansavelmente, cidadãos que marcharam, educaram, organizaram e votaram, mães e pais que ensinaram aos filhos compaixão ao invés de ódio. A esperança movia-se através de vocês muito antes de nós chegarmos. Uma aliança silenciosa pelo futuro da Terra existe. Alguns dentre suas instituições militares mundiais carregam um fardo que talvez vocês não compreendam completamente. Nem todos servem ao poder. Nem todos servem à conquista. Dentro de seus sistemas, há indivíduos e ramos inteiros
que assumiram seus papéis para prevenir a guerra, proteger os inocentes e manter o frágil equilíbrio, tempo suficiente para que a diplomacia funcione. Dentre essas instituições militares positivas, como a Marinha Americana e outras, nós temos apoiado esforços que operam longe do espetáculo e do medo público. Você poderia chamá-lo de Programa Secreto de Colaboração de Defesa. Embora sigilo nem sempre se trate de enganação, trata-se por vezes de timing, contenção e prevenção do pânico. Esta colaboração não está enraizada na agressão. Está enraizada na defesa e num esforço para proteger o seu planeta de forças externas que exploram a divisão, o conflito e o desespero. Os Greys de Orion trouxeram a economia do medo. Houveram facções que viram a Terra como vulnerável e valiosa. Os Greys de Orion estavam entre aqueles que se beneficiaram quando sua espécie duvidou de si mesma. Eles não precisaram conquistá-los com exércitos. Eles preferiram ferramentas sutis. Amplificação da desconfiança, manipulação de conflitos, promoção da desesperança, encorajando os humanos a ver uns aos outros como inimigos. Porque a maneira mais fácil de controlar uma espécie é de convencê-la de que a união é impossível. Eles sussurraram que seu mundo estava condenado. Eles o encorajaram a zombar daqueles que tentavam se curar. Eles recompensaram o cinismo. Eles fizeram a crueldade parecer inteligente. Eles fizeram a bondade parecer fraqueza. Mas a verdade foi simples, o tempo todo. A influência deles desmoronou no momento em que você recusou a se desesperar. Porque a esperança não é um conceito, nem uma emoção. Esperança é resistência, proteção. A esperança é estratégica. A esperança muda a própria estrutura do campo morfogenético da realidade. A esperança quebra o feitiço. Quando uma população está sem esperança, ela se torna fácil de gerir, de controlar. As pessoas se viram umas contra as outras. Elas se retraem. Elas entregam seu poder a qualquer figura prometendo certeza, mesmo que essa certeza seja violenta. Quando uma população é esperançosa, algo muda. As pessoas compartilham recursos, elas se organizam, inovam, elas optam pela responsabilidade, elas rejeitam a manipulação. Elas escolhem proteger as crianças. Elas reconstroem após um colapso. A esperança é que quebra o feitiço. A esperança diz: não. Este não é o único futuro possível. Vocês não são uma espécie fraca, povo da Terra. Vocês são uma espécie jovem, forte. E a juventude costuma ser turbulenta. Você está aprendendo como manter o poder sem se tornar um tirano. Você está aprendendo como discordar sem desumanizar. Você está aprendendo como se defender sem envenenar seu próprio mundo. Você está aprendendo a se lembrar que as diferenças não são ameaças. E a cada geração, mais de vocês aprendem mais rápido. Nós vemos isso na forma como as pessoas reagem a desastres. Vemos isso na coragem daqueles que falam a verdade. Incansavelmente, apesar dos ataques. Nós vemos isso nos milhões que se recusam a ser divididos. Nós não vamos abandoná-los, mas não podemos nos tornar seus salvadores. O futuro da Terra não será construído por forasteiros,
Ele deve ser construído por humanos que decidam que a vida é sagrada, que a cooperação é mais forte do que a dominação e que o ódio não é uma identidade. Nossa assistência pode prevenir catástrofes, mas só você pode criar paz. E a esperança é o primeiro alicerce. Como praticar a esperança no mundo que tenta esmagá-la? É muito simples. A esperança não é passiva. Não se trata de esperar. A esperança é ação. Se você quer fortalecer a esperança, você não vai querer esperar que grandes eventos externos ocorram e resolvam todos os problemas. Não. Você tem que fazer isso por si mesmo. Pratique-a na sua vida diária. Diga a verdade. Mesmo quando o medo e a intimidação lhes disser para se esconder. Proteja os vulneráveis, mesmo quando isso custe seu conforto. Recuse a humilhação, como forma de entretenimento. Escolha o discernimento em vez da obsessão. Construa comunidades, mesmo que ela comece com uma só pessoa. Exija a responsabilidade dos líderes, sem se tornar cruel. Ensine às crianças coragem emocional, não só habilidades de sobrevivência. A esperança se torna real quando ela se torna um hábito. O futuro está ouvindo. Seu planeta está numa encruzilhada. Vocês podem criar um futuro onde sua espécie amadurece rumo a gestão responsável, sabedoria e cooperação. Vocês podem romper com o ciclo antigo ou podem repetir o ciclo antigo até que ele os destrua. Mas vamos contar a vocês o que sabemos ao observarmos sua trajetória. Saibam disto. Aqueles que lucram com seu desespero estão ficando com o tempo esgotado, porque mais humanos estão se lembrando quem eles são. A esperança é contagiosa, assim como a coragem, assim como a verdade. Segure sua esperança como uma tocha em sua própria vida, e você irá iluminar o caminho para os outros, mesmo que não esteja tentando ou tenha essa intenção. Nós caminhamos ao seu lado, mas o próximo passo é seu. HD 204313 é uma estrela anã laranja com um próspero sistema planetário. Uma das luas do mundo frio de Shu, o quarto planeta do sistema estelar Meru-Lithan. É o lar do Char-Char, uma espécie geneticamente interessante. Eles apresentam semelhanças com os Carei de Betelgeuse, uma colônia humanoide de Man K62 que se cruzou com uma espécie local de ave para se adaptar a um novo ambiente. Um estudo da genética dos Char-Char mostra que seus genes aviários são endêmicos de Sur-Char-Char e também são encontrados em outras duas luas de Shu, assim como no segundo planeta do sistema estelar.
Em algum momento de sua evolução, as espécies de aves nativas foram transportadas por naves espaciais para outros locais. Quem fez isso foram provavelmente os visitantes humanoides que misturaram sua genética com a deles. O resultado é esta fascinante espécie híbrida, os Char-Char. Não há vestígios do elemento da cultura humanoide que realizou esta hibridização. E nem os Eguli, nem os Ashamti, as duas outras culturas espaciais, no sistema estelar Meru-Lithan, o reivindicaram. Apesar de serem mamíferos, os Char-Char possuem muitas características aviárias, mais notavelmente uma consciência interligada planetária. Eles não têm asas, mas seus dedos das mãos e dos pés realmente se assemelham às garras de aves. Os Char-Char são vegetarianos. Eles são também altamente telepáticos, que é o método preferido de comunicação. E eles também produzem um som tiureante com um órgão na parte superior da garganta, que gera frequências de ondas portadoras. Eles têm uma frota espacial muito pequena e são protegidos pela Federação Galáctica de Mundos. E eles partilham recursos da mineração de Shu com seus vizinhos, os Ashamti, uma colônia Selusi, habitando outra lua do quarto planeta. Os Char-Char são uma cultura pacifista, bela e tranquila.